Hoje nós vamos falar sobre o levantamento planialtimétrico trigonométrico. O meu grupo é composto por Lucas Damásio, Camila Moreira, Vitor Tanajura e Ana Beatriz Matias. Bom, qual a importância da topografia e do levantamento topográfico? A topografia é como um mapa detalhado do terreno que os engenheiros usam para planejar e construir. É crucial para entender a forma do terreno, sua inclinação e os outros detalhes importantes. Com essas informações, os engenheiros podem evitar problemas como inundações, deslizamentos de terra e podem projetar estruturas de forma mais eficiente. Basicamente, é como um guia que os ajuda para construir com segurança e eficácia. Os materiais utilizados para fazer um levantamento topográfico são o teodolito, a estação total, a baliza, o nível de bolha, o piquete, a trena, a bússola e a mira estadimétrica. Bom, aqui nesse slide a gente tem o passo a passo para poder realizar um levantamento topográfico. O primeiro passo é o planejamento, Antes de iniciar o levantamento, é essencial planejar a área a ser estudada, determinar os pontos de controle e estabelecer a precisão requerida para os dados. Após o planejamento, vem a instalação de marcas de controle, que são colocadas em pontos estratégicos ao redor da área a ser estudada. Esses pontos serão usados como referência durante todo o levantamento. Após isso, tem a triangulação, que utilizando teodolitos ou estações totais, são feitas medições angulares entre os pontos de controle e outros pontos relevantes no terreno. Isso cria uma rede de triângulos que será usada para calcular distâncias e altitudes. No caso do nosso grupo, foi utilizado o teodolito. Depois da triangulação, vem a medição de distâncias, que além das medidas angulares, as distâncias entre os pontos também são medidas com precisão, geralmente utilizando instrumentos como distanciômetros a laser. Depois da medição das distâncias, vem o cálculo trigonométrico, que, com base nas medições angulares e nas distâncias medidas, os cálculos trigonométricos são realizados para determinar as coordenadas planimétricas, que são x e y, e as altimétricas, que no caso é o ponto Z, de cada ponto. Depois disso, vem a geração de mapas e perfis com os dados obtidos da área que vai ser estudada, depois a verificação e os ajustes, e por fim, a documentação e o relatório, onde todos os dados coletados, cálculos realizados e resultados obtidos estão documentados em um relatório técnico que servirá como referência para um projeto civil. E a partir dessas informações teóricas, o nosso grupo irá mostrar como foi feito o levantamento topográfico dentro da Faculdade de Ilhéus. Esses foram os equipamentos utilizados para fazer o levantamento. Aqui é a trena. Esse equipamento, que parece uma régua bem grande, ela é a mira. Ela vai até 5 metros de altura. Aqui é o teodolito, que é um instrumento utilizado para medir os ângulos horizontais e verticais. Esse instrumento é o tripé, que a gente utiliza para colocar o teodolito em cima. Mais na frente vocês vão ver a demonstração de como ele é instalado. O prumo, que é usado para alinhar verticalmente o teodolito ao piquete. E aqui é o piquete, que ele é utilizado para demarcar o terreno. O primeiro passo para realizar o levantamento topográfico é a marcação física do terreno com as estacas ou piquetes, que tem por objetivo definir os pontos de referência e o limite das propriedades. Aqui estava sendo feita a instalação do tripé e, após a instalação, colocar o tripé na mesma distância do ponto topográfico. Depois foi instalado o teodolito através de um parafuso fixador que fica na base do tripé. Aí foi feita a instalação do prumo, ele fica preso no tripé por um nó e ele fica alinhado verticalmente em cima do ponto topográfico que foi demarcado pelo piquete. Aqui é a demonstração do prumo alinhado verticalmente em cima do piquete. Aqui é o teodolito após o nivelamento. Aqui é a bolha de nível tubular e na frente o nível dele, os dois alinhados e nivelados. O nivelamento já feito, aqui o teodolito estava sendo zerado. Nessa etapa estávamos encontrando o norte magnético para, a partir dele, zerar o teodolito e começar o levantamento. Para iniciar o procedimento, foi posicionada a mira em um ponto que será avisada de ré, e a partir disso será feita a leitura da mira estadimétrica. Depois da leitura feita, anota a altura encontrada e o ângulo que foi mostrado no teodolito. A partir disso, o teodolito será levado para o segundo ponto de referência do nosso terreno e todo esse procedimento irá se repetir. Primeiro, o teodolito será zerado e depois será encontrado novamente o norte magnético do segundo ponto. Após isso, será feita uma nova leitura pelo teodolito
na mira estadimétrica para encontrar um novo ângulo referente ao segundo ponto de referência e a leitura dos fios estadimétricos. Esse procedimento irá se repetir durante todo o levantamento, em todos os pontos do terreno. Será encontrado novamente o norte magnético, o teodolito será zerado e assim as novas medidas serão encontradas, fazendo assim o mesmo procedimento. E aqui foi uma demonstração feita de como o nosso grupo tirou as dimensões do terreno, lembrando que nosso terreno tem um formato triangular. E esses foram os resultados encontrados dos pontos coletados no campo. Essa tabela nos mostra os 3 pontos onde fizemos o levantamento, o ângulo vertical, o ângulo horizontal, o resultado do fio médio, da mira estadimétrica e a distância entre os pontos. Essa é uma imagem de um croquis feito para representar o nosso terreno. Ele tem um formato triangular e nela a gente pode observar o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, onde foi feito o nosso levantamento e a distância entre eles. E esses foram os resultados encontrados do nosso levantamento topográfico.